Olá, meu nome é Roberta Figueira, eu sou discente aqui da Faculdade de Nutrição da UFPEL e o tema do meu trabalho é a combinação de fatores de risco comportamentais para doenças crônicas e risco de mortalidade. A população idosa no Brasil ela é composta por 28 milhões de pessoas. Isso representa 13% da nossa população. Com o envelhecimento, o idoso ele apresenta alterações fisiológicas e os hábitos comportamentais dele podem contribuir para o envelhecimento. Entre esses fatores comportamentais, a gente destaca os hábitos alimentares inadequados, a inatividade física, o consumo abusivo de álcool e o tabagismo. Aqui nesse trabalho, nós vamos abordar esses fatores de forma combinada e não apenas isolados. Nosso objetivo é investigar a associação da combinação desses fatores de risco comportamentais para doenças crônicas não transmissíveis com a mortalidade na população idosa. Os dados desse trabalho são do estudo Como Vai, que é realizado na cidade de Pelotas, com idosos da comunidade com 60 anos ou mais. Ele foi aplicado então um questionário para obter informações sociodemográficas de consumo alimentar, acesso a serviços de saúde, doenças, atividade física. Para avaliar a atividade física, foi utilizado o questionário internacional de atividade física, o IPAC, e para tabagismo foi feita a pergunta: o senhor fuma ou a senhora fuma ou já fumou? E para consumo de álcool foi perguntado se o indivíduo consumia álcool nos últimos 30 dias. Para avaliar o consumo alimentar, foi aplicado um questionário de frequência alimentar e foi utilizado o índice de qualidade da dieta dos idosos. Dessa forma, foi possível obter a presença dos fatores de risco e, posteriormente, as suas combinações. Para analisar a correlação entre a combinação dos fatores de risco e a mortalidade, foi utilizado modelos de regressão de risco proporcionais de Cox. E a associação foi verificada a partir do teste de tendência linear, com descrição das razões de risco e intervalos de confiança de 95%. A ferramenta para o processamento foi o software Stata 3.0, e esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética na Faculdade de Medicina nessa universidade. Então, nós obtivemos uma amostra com 1.451 idosos, onde foram observados 145 óbitos até abril de 2017, e essas aqui mostradas são as características que foram mais prevalentes nessa população. Nessa tabela, eu apresento os dados obtidos e eu vou explicar os resultados dela nos próximos slides. Aqui, sobre as prevalências, então, foi constatado que a mais prevalente entre as combinações de fator de risco foi dada por baixa qualidade da dieta e inatividade física, que foi presente em 28,6% dos entrevistados, e a menor prevalência foi obtida por tabagismo e consumo de álcool, que foi observado em apenas 3,3% dos entrevistados. A presença das combinações inatividade física e tabagismo representou o maior risco para a mortalidade nos idosos. Segundo os dados, o risco é em média 5 vezes maior de morte para essa combinação. No Brasil, Medeiros e colaboradores também observaram a associação de fatores de risco e observaram então que 57,7% dos participantes apresentavam 2 ou mais fatores de risco. Já Ferreira e colaboradores observaram simultaneidade em 87,3% da amostra. Num estudo na China, foi observado simultaneidade de fatores de risco de 18,7%. Já no Reino Unido, essa simultaneidade foi de 25%. A diferença entre esses resultados pode ser encontrada devido à diversidade da metodologia, os tipos e formas de classificação dos fatores de risco e também pela influência socioeconômica e cultural entre essas populações estudadas. Então, nós concluímos que é necessário analisar esses fatores de risco não apenas de forma individual, e que a exposição combinada a diferentes fatores de risco está relacionada a maior risco de mortalidade em idosos. E a gente ressalta também a importância de pesquisas relacionadas ao envelhecimento, para a formulação de políticas baseadas em indicadores confiáveis e uniformes. Muito obrigada. Aqui estão as minhas referências.